Pessoas e Empresas, um programa para você. Dias atrás falávamos sobre contratação e hoje vamos aprofundar o tema, relembrando que perguntas de contratação precisam ser abertas. Avançando um degrau a mais nesse raciocínio, contratação se faz quando você sabe exatamente aquilo que espera do candidato. Ou seja, você precisa contratar também pelas competências e não apenas pela habilidade técnica que esta pessoa tem e que o cargo exige. Pois bem, o que são competências? São palavras que demonstram aquilo que a pessoa sabe, mas não necessariamente dentro de um conhecimento técnico, mas dentro de uma habilidade necessária para que o conhecimento técnico seja realizado. Exemplo prático, organização é uma competência. Não necessariamente você tem um curso de organização ou uma faculdade de organização, mas sem organização, como é que uma pessoa pode executar com exímia perfeição aquela atividade que ele realiza, seja ela qual for, em qualquer ramo de atividade? Organização é um exemplo de competência. Dica e pergunta para você pensar: qual a última vez que numa entrevista você perguntou para um candidato sobre a habilidade de organização que ele tem? Óbvio, você não vai perguntar: você é organizado? Porque isso já aprendemos nos programas anteriores que é incorreto. Você organizado é uma pergunta fechada. Eu preciso perguntar para o candidato algo que ele consiga me comprovar que a organização faz parte da vida dele. E como eu posso fazer isso? Perguntando, me dê um exemplo de algo que você organizou. Que situação você se deparou com que estava meio caótica e você, com a sua habilidade, conseguiu organizar? Eu posso dar peças separadas e pedir para ele organizar e verificar em que tempo ele faz e com qual o grau de precisão que ele executa aquela tarefa. Você pode misturar peças de diversas cores e tamanhos e diga: organiza em ordem alfabética para mim, organize em ordem de tamanho. Não importa que a tarefa não tenha uma relação direta com a atividade fim dele, porque competência não é uma tarefa específica, competência é uma habilidade que você precisa para desenvolver a tarefa que você sabe fazer. Ok? A competência é o que diferencia, não é a habilidade técnica. Ou seja, é igual uma receita de bolo. Eu e você podemos ter a mesma receita, mas eu te pergunto, o bolo sairá com o mesmo gosto? O bolo sairá com a mesma precisão? O bolo sairá da mesma forma, mesmo que os ingredientes e a receita seja a mesma? Paralelamente, tudo que é de habilidade, tudo que é formação acadêmica, tudo que é ciência, ele tem um formato. E esse formato nos dá base, mas não nos dá diferencial. O que salva eu e você como profissional não é apenas a capacidade técnica e a habilidade e conhecimento acadêmico. O que nos salva é competência. Portanto, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Na contratação, pergunte sobre competências. Pergunte sobre evidências de aplicação daquela competência. Indague se o candidato, em alguma circunstância diferente, conseguiu aplicar aquela competência que supostamente ele tem. Mais 2 exemplos de competência para encerrar o programa. Resiliência ou flexibilidade também é uma competência. Habilidade de lidar com pessoas também é uma competência. E para cada competência precisa ter uma pergunta. Então, com 2 ou 3 competências, você mata a charada. Com 2 ou 3 competências, você formula a pergunta. E se o candidato te convencer que ele sabe e tem aquelas competências, possivelmente esse será um candidato adequado, mesmo que a habilidade técnica dele seja um pouco aquém do que ele esperado. A habilidade técnica você desenvolve, a competência é muito mais difícil para desenvolver. Então, quanto melhor ele tem, quanto mais evidências ele tem, mais assertiva será a contratação. Capriche nesse assunto, pense comigo sobre e divulgue também essa mensagem aos seus colegas e às suas empresas. Um abraço e até o próximo programa.